Oi, amadas. Oi, amadas. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o quê? Comparação e medo. Por que a gente vai falar sobre isso hoje? Porque é o terceiro capítulo do livro. Que livro? Como servem, não como sabem, o meu livro. Para quem não conhece, quiser conhecer, tá na descrição do vídeo, tá bom? E eu decidi abordar um pouco dos conteúdos que estão dentro do livro, enquanto o Espírito permite, né? Se em algum momento ele pedir para que eu mude a estrutura dos vídeos, para que eu traga outros conteúdos, ministre no meu coração aquilo que é para ser trago para vocês, assim será. Mas por enquanto a gente está agora no terceiro capítulo do livro, Comparação e Medo. Por que a gente vai falar sobre isso hoje? Comparação e medo. Vamos lá. Só vou dar uma pausinha aqui, só para eu dar uma olhadinha numa coisa e mostrar para vocês. Gente, vamos lá. Não achei, mas a gente vai continuar mesmo assim. Quando eu estiver achando, quando eu estiver editando o vídeo eu achar, eu vou deixar aqui para vocês o que eu tava procurando. O que eu queria falar um pouco com vocês, gente? Ultimamente eu tô vendo tão real e tão vívido o que a gente tem vivido, tem passado, de ser coisas às vezes simples, que se a gente não fugisse das escrituras, se a gente não fugisse da leitura da Bíblia, a gente não passaria por isso, a gente não se aprofundaria nisso, a gente não viveria dentro dessa cadeia mental. O que é a cadeia mental? É algo que eu, inclusive, já vivi em relação às outras pessoas. Eu já vivi muito isso de me comparar com as outras pessoas, de comparar o meu chamado, de comparar minha carreira profissional, tudo aquilo que eu já fiz até então, com as outras pessoas, com as pessoas que estão estudando, ou as pessoas que já estudaram, já se formaram, fazem faculdade, me comparando a minha vida com a vida delas, comparando os ganhos delas com os meus ganhos. E dentro desse contexto apenas, eu nem estou falando sobre inveja, isso aí ainda é algo mais profundo ainda. Estou falando só sobre se comparar mesmo e se sentir inferior àquilo. Sentir que o que você está fazendo não é o suficiente, o que você está fazendo não tá bom, tá pouco. E o do outro tá sempre muito, tá sempre mais. Aquela história, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Isso não existe, gente. Isso não existe. A própria palavra nos instrui a não nos compararmos, a não compararmos o nosso ministério, a não compararmos nós. Quando eu falo ministério, eu não tô falando de ministério dentro das igrejas ou algo do tipo, mas se for isso que você estiver se comparando hoje, eu te convido a parar e a refletir e a meditar nesse versículo que eu vou deixar aqui. Porque, gente, quando o Senhor nos instrui a algo, a não fazer algo, Ele sempre quer o melhor para nós em relação àquilo. Ele sempre diz algo, não faça isso, porque exatamente isso é algo que vai te prejudicar. Seja dificultar a sua vida, ou seja, afastar você dele, daquilo que é santo, daquilo que é puro, da salvação do Senhor, do relacionamento íntimo com Deus, da comunicação, do companheirismo com o Espírito Santo. Entendeu? Então, quando o Senhor nos convida a não fazer algo na palavra, gente, Ele é o Criador do céu e da terra. Vocês acham que só por falar Ele ia dizer, não façam isso, não vão por esse caminho? Ele sabia exatamente na onde cairíamos, na onde erraríamos, o que nos afastaria dele, o que manteria os nossos olhos distantes, o que impediria a nossa comunicação com ele. Então ele deixou todas as instruções. Todas as instruções. Se você ainda não leu a Bíblia inteira, se você ainda não tem por conhecimento todos os livros da Bíblia e quer conhecer um pouco do que eu tô falando, eu vou deixar o versículo aqui, mas você pode ler o livro inteiro. Se eu não me engano, vai estar em Coríntios, mas eu preciso dar uma olhadinha para ter certeza, para deixar aqui para vocês. O que eu quero que vocês entendam com isso? Eu preciso passar de maneira clara com vocês de que é tolice se comparar. Sabe por que é tolice se comparar?
Porque se fosse para você ter algo igual ou parecido com o do outro, o Senhor não teria nos feito igual? O Senhor não teria confiado em você os mesmos dons que confiou àquela pessoa? Ou o Senhor não teria confiado a outra pessoa os dons que confiou a você para que vocês para que vocês sejam iguais? Entendeu? Se Ele não fez isso, será que não há um propósito? Será possível que tem mais lógica para você se comparar com o outro, porque o outro conquistou, porque o outro alcançou, porque o outro consegue louvar lindo, porque o outro faz isso, porque o outro faz aquilo, e não olhar para Cristo, para conhecer a sua identidade, para saber onde estão os seus dons, onde estão os talentos derramados pelo Senhor em você, em qual caminho deve se andar. Entende? Eu falo isso, eu vou dar um exemplo para vocês, que eu fui chamada a atenção pelo Espírito Santo. Eu estava, há um tempo já, incansavelmente fazendo uma oração, falando, mas o Senhor já tinha me mandado escrever meu livro, o Senhor já tinha me falado sobre, e ainda assim, eu estava discutindo com o Senhor, falando, mas fulana tá formando agora, é pra estar formando, é pra ter feito uma faculdade, é pra estar fazendo aquilo, e todas as vezes que eu falava de fazer faculdade, o Senhor não queria, o Senhor não aceitava. Eu queria fazer, estar fazendo alguma coisa, ter uma profissão, ser alguma coisa e tudo mais, e incansavelmente eu falava com o Senhor, eu falava ao Senhor essas coisas, até que um dia eu estava descendo, não esqueça disso, eu estava saindo do meu trabalho na hora de almoço, indo para um restaurante almoçar, descendo em direção a esse restaurante, assim, em um dado momento, eu questionei ao Senhor aquilo mentalmente. E era como se naquele momento, assim, ó, o Espírito tivesse aparecido do meu lado, falado assim, vamos lá, vou dar um exemplo aqui pra vocês, vamos lá, só pra conferir o seu pedido aqui, você quer ser igual, né, você não quer ser chamada. Não quer ser chamada, não é isso, né, que você tá pedindo. Você quer ser igual aos outros. Você não quer chamada, não quer propósito. É isso? Só para conferir aqui o pedido de hoje. Aquilo me gelou de imediato. Eu fiquei assim, paralisada. Falei, não. E aí o Espírito Santo me disse, é porque você foi chamada, você foi escolhida, em você foi colocado dons específicos para algo. Você foi separada por Deus para fazer algo nessa terra. E você tá o tempo inteiro me falando, eu quero estar fazendo a faculdade, eu quero estar fazendo isso, eu quero estar fazendo aquilo, eu quero estar sendo igual fulana, era para estar formando igual ciclana, eu quero uma profissão que me dê uma estabilidade, eu quero isso, eu quero aquilo. Quando você me diz isso, você está me dizendo, eu não quero aquilo que você me deu, eu quero o que eu acho que é melhor para mim. Então, gente, o que eu quero que vocês entendam com isso? Quando eu estava fazendo isso, eu estava perdendo tempo de buscar no Senhor os meus dons e talentos, aprofundar nos meus dons e talentos naquilo que o Senhor tinha confiado a mim, para entregar a outras pessoas, porque aquilo que o Senhor coloca em você é para ser multiplicado. Lembra da parábola dos talentos? Ele confiou 5 talentos a um, o seu Senhor confiou 5 talentos a um, 3 a outro e 1 a um dos seus servos. O que confiou 5 multiplicou, o 3 multiplicou também. Aquele que ele tinha confiado apenas um talento, ele escondeu esse talento para quando o Senhor voltasse, ele tivesse ele lá intacto. Ele escondeu, ele não multiplicou. Entendeu? O que eu estava fazendo com o tempo que eu estava pedindo para o Senhor coisas? Eu estava pedindo para o Senhor faculdades, eu estava pedindo para o Senhor profissão, carreira sólida. Eu estava escondendo talento. Você fala, mas é porque eu não tinha resposta. Já tinha, o Senhor já tinha me mandado escrever o livro. Só que em mim, eu, Vanessa, não acreditava que era possível isso aqui acontecer. Eu não acreditava que isso aqui ia se tornar de fato um livro. Que aquilo que eu escrevia, por mais que sobrenatural, porque desde o início, desde quando eu comecei a escrever, eu sabia que era sobrenatural, que não era um conhecimento que estava em mim. Eu sabia disso. Mas ao mesmo tempo, eu não agia como tal, como quem estava recebendo algo tão grandioso do Senhor.
Eu falo isso para você que prega, para você que é missionária, para você que é evangelista, para você que o Senhor só pediu para você fazer um café na sua casa para um irmão, para uma irmã, para você que louva o Senhor, para você que está na zeladoria da sua igreja, ou se você não tem nenhuma igreja, mas para você que o Senhor chamou para ser igreja, como todos nós, Ele chamou todos nós para ser igreja de Cristo, noiva de Cristo. O que você está fazendo agora, se comparando, apresentando para o Senhor opções, Senhor, Joana é rosa e eu sou laranja. Será que é bom, Senhor, que eu seja laranja? Será que não era melhor eu ser rosa, Senhor? O Senhor que fez o céu azul, lindo, perfeito, como rei, como eu estou vendo aqui, as nuvens brancas perfeitas, e que fez uma pintura que todos os dias se muda, todos os dias essa pintura é modificada, mais perfeita do que ontem. O céu é assim. Você acha mesmo que quando Ele te fez laranja, teria sido melhor que você fosse rosa? O Criador dos céus e da terra te desenhou com características específicas, com dons específicos, com talentos, com desenvolturas específicas para cada área. Ah, mas é porque meu chamado é estranho, porque eu queria era cantar, eu queria ser adoradora do Senhor, louvar ao Senhor, gravar CDs, mas o Senhor me chamou para ser médica. O Senhor me chamou para atuar na medicina. Pensa comigo, se o Senhor te deu um dom e te chamou para a medicina, é porque é lá que Ele te quer. Ele te formou com características para que você frutifique lá no reino. Como é que eu vou frutificar no reino do Senhor sendo médica, Vanessa? Se chegar lá um pastor precisando de cuidados médicos, de alguém que não haja com imprudência, de alguém que haja com ética, de alguém que investigue o que ele tenha, dê a ele o medicamento certo. Lá estará você, e não alguém que só está lá pelo dinheiro, mas alguém que está lá porque foi chamado por Deus para ser médico. E o Senhor não confiou a você esse dom? Não pode você usar esse dom para curar pessoas, para salvar pessoas? Significa que você não está agindo no reino? O reino de Deus não é todas as coisas que você faz para a glória do nome dEle. O reino de Deus não é tudo aquilo que você faz com a intenção de engrandecer o Senhor. Se você salva hoje um evangelista de uma doença, se você cura com medicação, com aquilo que o Senhor confiou a você a aprender, a se aprofundar e especializar para curar pessoas, se essas pessoas amanhã pregam para 100 e convertem 100 pessoas a Cristo, você não participou da obra do Senhor? E se essa pessoa tivesse morrido? E se algum médico não preparado, não chamado pelo Senhor, a medicou com medicamento errado e ceifou a vida dela ali naquela mesa, naquela maca de hospital, e as 100 pessoas que eram para ser convertidas ao Senhor, ouviram o evangelho através da boca daquela pessoa, não foram alcançadas? Porque lá, aonde o Senhor chamou médicos, médicas, enfermeira, técnico de enfermagem, eles não estavam lá. Sabe por que eles não estavam lá? Porque eles queriam ser tijolos e ao mesmo tempo mestre de obra. Você fala: Senhor, eu quero te servir, eu quero ser tua serva, eu quero ser teu vaso, molda-me. E quando o Senhor te fala: eu te coloco na ala B de um hospital para salvar a vida de uma missionária, e você diz: não, Senhor, mas eu gosto muito de cantar, de louvar ao Senhor, eu não queria estar ali não gosto de mexer com medicina, não gosto disso, não gosto de fazer com isso não, eu não sirvo para isso não. Não é um mestre de obras o maior? Não é o mestre de obras quem coordena onde vai colocar o tijolo? Você é tijolo de Jesus, você é tijolo de Deus, a obra é dele. O mestre de obras é Cristo, Cristo que vai escolher onde vai colocar você. Se é num púlpito, se é numa sala, num consultório, numa sala de uma escola,
Se é pública, se é particular. Se é dando uma aula de natação, não sei. Se é dentro de uma academia, ajudando as pessoas a cuidar da saúde. Ou se é pregando o evangelho, se é indo em missões, se é matando fome, se é empresário, dando trabalho, fornecendo emprego. Se é milionário, usando daquilo que o Senhor, o tesouro que o Senhor confiou a ti para multiplicar na vida de outras pessoas, para alimentar outras pessoas. Não é o mestre de obras que sabe o perfeito lugar para colocar o seu tijolo? Por que você está comparando a si mesmo? Por que você está comparando a si mesmo com o outro? Falando, Senhor, mas esse tijolo está na cozinha e eu estou na sala. Eu queria tanto estar na cozinha, Senhor. Jesus te chama hoje para poder compreender que essa comparação que você levantou na sua vida, seja de uma pessoa da internet, seja de alguém da sua igreja, seja de alguém dentro da sua casa, ela não vai te fazer chegar em lugar nenhum, sabe por quê? Porque o lugar perfeito para você é o lugar que Ele te colocar. O lugar perfeito para você é o lugar que Ele te plantar. Sabe aonde você vai dar frutos? Sabe aonde você vai ver e vai sentir, eu faço algo em nome do Senhor? É exatamente onde Ele te colocar. Você não precisa sentir, não. A vida não é sobre emoção, não. Você não precisa sentir, eu nasci para isso. Eu amo isso. É isso que eu sempre quis. Não, você precisa sentir. E Deus me mandou e eu obedeci. E Deus me mandou estar lá e eu estava naquele dia. E uma mulher foi curada, um homem foi curado, uma criança foi salva, o evangelho foi pregado. Naquela sala de aula eu ensinei, além do português e da matemática para aquelas crianças, eu ensinei que há um Senhor nessa terra, sobre todas as coisas, um nome sobre todo nome. Então o Senhor hoje te convida a sair desse controle, dessa comparação, que ao mesmo tempo que você quer se comparar com a vida do outro, você quer controlar a sua vida. Dizer para Deus, Deus me coloca aqui, porque é isso que eu amo fazer. Não muda seu discurso. Fala, Deus, eu te amo, me coloca onde o Senhor quer que eu esteja. Onde o Senhor sabe que eu frutificarei para o teu reino, coloque-me lá. Coloque-me nesse lugar, Senhor. Coloque-me na posição que o Senhor escolheu para mim. E perdoa-me se eu achei ela baixa. Ou se eu achei que eu não sou compatível a ela, também me perdoe. Porque aquele que chama é aquele que capacita. Se o Senhor te chamou para algo e você se achou incapaz daquilo, saiba que foi Ele mesmo que te chamou. Porque na impossibilidade que está a glória de Deus, na impossibilidade que está um nome sobre todo nome. Eu não falo isso da boca para fora, eu falo isso porque eu vivi isso. E eu estou vivendo isso até hoje. E eu quero viver isso o resto dos dias da minha vida. É isso que eu oro ao Senhor. Então, por favor, que você saia desse vídeo e ore em espírito ao Senhor. Ou se você puder ir para um lugar afastado e verbalizar e falar com o Senhor. Se aproximar de Deus nessa oração hoje, dizendo, Senhor, eu sou o teu tijolinho, o teu vasinho. Molda-me, eu sou a tua telha. Se o Senhor quiser me usar para a cobertura de alguém, junto com pessoas ou sozinha, me coloque, Senhor, como telha do Senhor sobre onde o Senhor quiser. Me coloque como tijolo do Senhor onde o Senhor quiser. Me coloque na onde o Senhor quiser. A obra é tua. O Senhor é o mestre. Eu sou apenas o tijolo. Coloque-me na onde o Senhor quer. Na onde o Senhor sonhou e na onde o Senhor me projetou. Pois eu fui feita à imagem e semelhança de um Deus que é perfeito. Então eu sou perfeitamente do tamanho de um espaço que é onde o Senhor vai me colocar. Essa é a minha oração ao Senhor hoje. Eu espero que seja a sua oração também, tá
bom? Então, eu finalizo esse vídeo dizendo que Jesus te ama e que o lugar que você está é exatamente o lugar que Ele quer que você esteja. O lugar que você está plantado é exatamente o lugar onde você vai dar frutos nele. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Dizendo para você que o Senhor é o mestre da tua obra. Então é Ele quem vai ditar o teu lugar. Então não fique buscando respostas. Não fique buscando questionar o Senhor sobre onde você está, sobre onde você queria estar. Começa aceitando que você é tijolinho do Senhor. Começa aceitando que você é telha do Senhor. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha edificado teu coração, tenha renovado a tua fé em alguma direção que você estava necessitando hoje. Assim eu espero e oro ao Senhor, que isso venha como flecha em teu coração e penetre, enraize lá, para que você possa praticar constantemente essas coisas na sua vida, essa oração na sua vida, essa visão de vida, tá bom? Então fica com Deus, que a paz do Senhor esteja contigo. Um beijo, um abraço, até o próximo vídeo.